esse ano. Igual o Marcos colocou, o meu nome é Guilherme Campos, eu também faço parte da diretoria da ACE e tenho hoje a honra de moderar esse painel que vai encerrar o nosso primeiro dia de evento de hoje. Como o Marcos já adiantou, o tema do nosso último painel remete ao desafio de promover o reequilíbrio em contratos, especialmente nesse ano de 2020, em que todos nós nos deparamos com um ingrediente a mais, né, que motivou contratantes e contratadas a sentarem-se na mesa para dialogar e repactuar suas condições. Claro que nós estamos falando da pandemia do Covid-19 e seus impactos nas relações contratuais. Antes de começarmos, em nome da CE, eu gostaria de deixar aqui a nossa homenagem ao John Livingood. John foi arquiteto, advogado, consultor de carreira brilhante e presidente da ACE Internacional. Foi um profissional que contribuiu imensamente para o desenvolvimento da nossa associação e que, infelizmente, faleceu em 2020 como uma das vítimas da pandemia. Ele esteve algumas vezes no Brasil e eu tive o privilégio de conhecê-lo, de aprender com ele. Então, nós deixamos aqui, nesse primeiro momento, nossa homenagem e respeito por esse homem que tanto fez pela engenharia de custos e pela ACE. Retomando a nossa pauta, eu gostaria de começar, então, por agradecer a todos que nos assistem nesse momento e também registrar o nosso muito obrigado aos painelistas que se disponibilizaram em estar aqui hoje para dividir as experiências que viveram e compartilhar conosco valiosas lições que foram aprendidas no decorrer desse ano difícil. Estão conosco hoje, compondo esse painel, a advogada Ana Clara Viola Ladeira. Ana Clara é gerente jurídica e compliance officer na Vancy Energies Brasil e também atua como árbitro em procedimentos relacionados à área de infraestrutura. Ela é mestre em Direito Processual Civil pela USP e bacharel em Direito pela UFMG. Editora assistente da Revista Brasileira de Arbitragem e coordenadora do Comitê Brasileiro de Arbitragem em Minas Gerais. Muito bem-vinda, Ana. O engenheiro Vinícius Benevides está aqui também conosco, conta com mais de 20 anos de atuação nos segmentos de infraestrutura, construção civil e saneamento, possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas do Rio e formação em Perícia Judicial, sendo assistente técnico nomeado em Engineering Litigation desde 2008. É diretor operacional na Dimensional Engenharia e foi o RT principal de obras de alta complexidade, tais como a construção da arena de handebol para os Jogos Olímpicos do Rio, restauração do pavimento da linha amarela para o Grupo Invepar, entre outras obras importantes. O nosso terceiro panelista é o advogado Tiago Fernandes Moreira. Tiago é sócio no escritório Matos Filho, é bacharel em Direito pela PUC Rio e mestre em Construction Law and Arbitration pela Robert Gordon University Aberdeen Business School, da Escócia. Atua em desenvolvimento de projetos, construção e contratos de infraestrutura e em operações voltadas à infraestrutura. Possui experiência na assessoria a proprietários e construtoras na elaboração e negociação de contratos nas diversas modalidades. E completando o nosso painel, temos o engenheiro Rafael de Carvalho Brito Lana. Rafael é coordenador de Contract Compliance na Anglo-América, engenheiro de controle e automação, pós-graduado em gestão de projetos e certificado PMP pelo Instituto PMI. Há mais de 10 anos atua em grandes projetos nas áreas de gestão contratual e análise de pleitos. Bom, todos nós sabemos que o reequilíbrio em contratos de engenharia é um tópico recorrente nas relações entre contratadas e contratantes. Este ano, porém, nós tivemos um componente a mais que intensificou em muito essas relações. Dada a complexidade que envolve a discussão de tratar dos impactos da pandemia nos contratos, que abrange não só os aspectos técnicos como jurídicos, né, com o objetivo de trazer um cenário aqui mais amplo, como vocês viram, nós procuramos compor esse painel com profissionais que irão nos trazer não somente o olhar da engenharia, mais voltado para a preparação e avaliação das reivindicações, mas também abordaremos o assunto apresentando visões e conceitos do direito que são também essenciais para o entendimento do tema. A Ana Clara e o Vinícius irão nos apresentar um ponto de vista sobre a perspectiva das contratadas, enquanto o Tiago e o Rafael
compartilharão suas experiências com o enfoque daquilo que viveram esse ano enquanto atuando para os contratantes. Então, sem me estender mais, eu gostaria de convidar a Ana para começar a sua exposição. Ana, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Me ouvem bem? Sim. Sim. Obrigada pelo convite, obrigada à ACE pelo convite. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje ao lado desses colegas. Eu que sou uma divonheira, eu sou advogada de formação e engenheira por amor. Meu sonho é fazer a tal da engenharia, né? Estou muito feliz de estar aqui no evento dessa associação que tanto admiro. Vou fazer uma pequena ressalva, que hoje eu vou falar em meu nome, não vou falar em nome da empresa na qual eu trabalho, da VANCI Energia. Muito embora eu vá trazer, né, a minha experiência deste ano enquanto gerente jurídica aqui na VANCI Energia. Foi um ano difícil para todo mundo, né? E é um ano bem agitado em termos de negociação de pleito. Nós estamos em dezembro, se a gente olhar para trás, né, eu acho que são 10 meses de contratos afetados pela pandemia e a gente viveu muita coisa. Talvez nós estejamos num momento com um pouquinho mais de clareza sobre as consequências contratuais que ocorreram nesse período, mas ainda paira muita incerteza. E antes nós tínhamos mais incerteza ainda. Então, eu queria só retomar um pouquinho com vocês e lembrar que em março, né, quando as obras começaram a ser desmobilizadas ou não, a gente tinha uma incerteza muito grande de como o coronavírus ia caminhar, né? E eu gosto sempre de lembrar que o coronavírus, ele trata o pleito que envolve as consequências do coronavírus nos contratos, ele envolve um pleito de saúde e segurança dos colaboradores, medidas que foram tomadas em prol da saúde e segurança dos colaboradores. E é um jeito que a gente começa todas as reuniões, né, de diretoria, reuniões de projetos, 100% das reuniões da VANCI Energia, a gente começa falando de saúde e segurança, para a gente não esquecer que isso é o ponto principal, né? Não adianta, não há empreendimento de sucesso sem a integridade física de todos os colaboradores, prestadores de serviço, fiscalização, funcionários do cliente, gerenciadora de obra. Se não tiver preservada 100% da integridade física deles, não há empreendimento de sucesso, não adianta entregar no preço e no prazo. Então, eu queria dar essa mensagem só para a gente lembrar que muitas vezes a motivação de eventuais desmobilizações não foram brigas com clientes, não foram desentendimentos bobos, né? Eram ações que estavam sendo tomadas para preservar a saúde e a segurança dos colaboradores que ali estavam. Então, eu acho que com essa premissa é que os pleitos devem ser analisados. Nós estamos numa situação realmente excepcional. Bom, me foi confiada aqui a missão de trazer rapidamente para vocês, que eu acho que não vem ao caso explicar cada uma das teorias, mas quais são essas possíveis bases legais dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do coronavírus. E aí, eu acho que eu começo pelo que todo mundo ouviu falar bastante, né, que é caso fortuito e força maior. A gente sabe que a gente tem um Código Civil, né, que aplica-se aos contratos, mesmo que públicos, a gente pode trazer a regência do Código Civil, ainda que subsidiariamente, para discutir caso fortuito ou força maior. E a gente tem o artigo 393, que fala o seguinte: que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único, caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. E aí, o coronavírus é um caso fortuito, uma força maior, e qual que é a consequência disso? Acho que o Thiago vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né, que não adianta tratar com a pandemia em si como caso fortuito ou força maior, a gente precisa comprovar, no caso concreto, os impactos, o que a pandemia gerou, deixou a parte impossibilitada de continuar a execução daquela obra. Mas o que o Código Civil nos traz aqui é que cada parte responde pelos seus próprios prejuízos, no caso fortuito ou força maior. A parte só não pode ser, por exemplo, a contratada não vai ser multada se ela descumprir uma obrigação na ocorrência de caso fortuito ou força maior, porque ela está eximida do cumprimento de sua obrigação. Por outro lado, isso não pode ser base para ela pleitear alguma coisa, porque segundo a regência do Código Civil, não é assim que funciona, salvo se o contrato dispuser diferentemente. Existem vários contratos que dispõem diferentemente. Então, pleitos podem ser feitos se a contratante expressamente assumiu, né, a obrigação de indenizar, seja que tipo de indenização que for, a contratada na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Mas, sem mais delongas, eu passo para o segundo fundamento legal, que é a teoria da imprevisão. A gente tem um artigo ainda no Código Civil que fala que quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Essa é a chamada teoria da imprevisão no direito brasileiro. Muito difícil a gente pensar na aplicação nela aqui. A gente ainda não tem jurisprudência o suficiente para ver como ela se aplica no caso, mas ela tem sido muito utilizada como base legal dos pleitos que vêm sendo apresentados. Sigo ainda no Código Civil para falar da onerosidade excessiva. Acho que muita gente já ouviu falar também dessa figura, que é a onerosidade excessiva, que está no artigo 478 do Código Civil, que fala o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, podemos talvez enquadrar os contratos de obra aqui, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Eu não vou ler todos os artigos para vocês, mas mais para frente, no Código Civil, salvo engano, no 479, tem uma solução alternativa à resolução, que as partes podem chegar a acordo, né? O réu da ação contra quem você entrou com a resolução por onerosidade excessiva pode decidir reajustar a equação econômico-financeira para preservar o contrato. E aí nós temos enunciados das jornadas do Código Civil, que eu também não vou entrar muito em detalhes, que explicam um pouquinho melhor o que é a extrema vantagem para a contraparte, e a gente chega à conclusão que, sim, eu acho que talvez esse artigo possa ser também base para os pleitos das contratadas. Mas aí eu falo mais. Tem o artigo 625 do Código Civil também, que fala especificamente para contratos de empreitada, que permite que o empreiteiro suspenda a obra em caso de caso fortuito ou força maior. E a gente tem que lembrar dos contratos em que se aplica a lei das estatais ou a 8666. E aí, trazendo o conceito da lei 8666, que está sendo muito utilizado particularmente lá na Avanço Energia, a gente fez vários pleitos com base na 8666, que ele é um pouco mais complexo, ele trata de vários eventos dentro de um artigo. Só o artigo 65, inciso 2º, a linha D, que fala: para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a lei econômica extraordinária e extracontratual. E aí muito se falou e se fala de fato do príncipe. Por quê? A gente pode considerar, por exemplo, que os decretos municipais que vieram aos montes, naquela guerra legislativa que a gente viveu no início da pandemia, pode ser considerado um fato do príncipe, e aí a gente pode usar isso para a base de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Além disso, nós temos as bases contratuais. Eu falei para vocês aqui sobre a legislação, tá? Que nenhum artigo pode ser aplicado sozinho, é complicado, a gente precisa trabalhar muito bem nesses artigos. Mas a gente tem que olhar para o contrato, ver como que esses artigos se aplicam no contrato. Seja porque o contrato pode derrogar desses artigos, pode prever de forma diferente, por exemplo, no caso fortuito fosse maior, seja porque o contrato em si pode prever uma alternativa para o pleito, como aquelas cláusulas de alteração de legislação que eu acho que todo mundo conhece. Tem alguns contratos que falam: se mudar a legislação no curso do contrato, após a assinatura do contrato, a parte vai poder pleitear a consequência dessa alteração de legislação. Então, um lockdown que der numa determinada cidade, a gente teve lá, por exemplo, no Comperd, a gente teve uma determinação de redução, salvo engano, de 70% do efetivo por conta de um decreto do município de Itaboraí. Nós podemos usar isso como base do pleito, né? Porque teve uma alteração legislativa que impactou diretamente no contrato. Enfim, as bases legais são diversas. É importante olhar para o contrato, acho que o Thiago vai explicar um pouquinho melhor disso, mas eu gostaria de passar rapidamente a experiência. Eu venho, desde o início da pandemia, atuando ativamente no gerenciamento desses contratos e na troca de milhares de notificações, né, para a gente tentar sempre comunicar ao cliente do que está acontecendo, de quais são as alternativas, e agora nós chegamos numa fase que ou os pleitos já foram negociados ou eles estão em fase de negociação. Mas uma coisa eu acho que é importante ficar na cabeça de todo mundo:
fica muito oneroso se as partes não derem a mão e ajustarem esses pleitos logo, porque vai ter muita contratada aí que não vai conseguir continuar cumprindo a obra. É muito oneroso você tratar o pleito do coronavírus como qualquer outro pleito que vai ser decidido lá no final da obra. Gente, a contratada não dá conta. A contratada não orçou a obra para um cenário de pandemia. Logicamente, estou falando de obras orçadas anteriormente à pandemia. Então, eu queria passar essa mensagem em breve e eu fico à disposição para responder questionamentos e para debates. Obrigada a todos. Muito obrigado a você, Ana. A gente passou aí por conceitos do direito, né? Mas nós que trabalhamos com isso, né? Mesmo nós engenheiros, é fundamental que nós saibamos aí o que é caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, fatos do príncipe, né? São conceitos que quem trabalha com isso e mexe com isso no dia a dia precisa conhecer e saber, né? Pelo menos um básico aí do que significa. Eu acho que um ponto importantíssimo que você ponderou aí é que sempre o contrato também, né? Como uma referência à diretriz aí para a gente nos guiar. Mas então, vamos ouvir agora o Vinícius, né? Que vai nos contar um pouco de como foi a experiência dele no papel aí de dirigir obras com metas, né? Arrojadas aí de preço e prazo nesse cenário aí de tamanha incerteza. Vinícius, por favor. Bem, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E eu queria agradecer o convite do Gronal, do Guilherme e da ACE para participar desse painel importante e agradecer também os outros painelistas aí que são de altíssimo nível, muito bacana. Então, a Ana falou que é a divonheira, né? Bem, eu sou um pouco enjegado, então, sou engenheiro de formação, mas sou um apaixonado por o direito e acredito nisso que você falou, que nós temos que sentar um pouco, estudar e conhecer as leis, conhecer a regra do nosso jogo, independente de qual seja, para poder jogar. Então, bem, eu vou tentar dar essa visão um pouco da prática e vou me ater muito à questão da engenharia, porque a gente já tem bons representantes do direito aí para poder ter um debate de alto nível. Então, primeira coisa, com o início da pandemia, foi decretado em 11 de março a pandemia pela OMS, e qual foi a nossa visão na Dimensional? O primeiro passo que nós demos foi a elaboração de um protocolo interno. Nós nos adiantamos aos clientes, nos adiantamos ao poder público, ao governo, e elaboramos primeiramente um protocolo que foi divulgado internamente e externamente no dia 4 de abril, quer dizer, com uma determinada velocidade. É um protocolo que ele contempla medidas de observância obrigatória em todos os locais físicos, com trabalho físico, ou seja, presencial, ou nos canteiros, ou eventualmente no escritório da empresa. Então, isso daí foi o primeiro passo. O segundo passo foi a busca do diálogo, a busca da comunicação com os clientes. Então, qual é o grande objetivo quando a gente fala de reequilíbrio contratual? É a busca de uma solução de continuidade da execução dos contratos, né? Porque o contrato reduzindo a termo, ele tem uma relação de comutatividade onde o cliente ele quer e precisa daquele objeto e a contratada ela necessita oferir aquela receita que estava previamente estabelecida, levar a termo aquela parcela de faturamento que advém desse contrato. Então, nessa busca de manutenção do contrato e uma solução de continuidade, a primeira coisa que nós fizemos foi um diálogo, mas o diálogo não só o diálogo verbal, como o diálogo oficial, que eu vou estar falando muito aqui sobre evidência, criação de evidências daquilo que você busca realizar. Então, nós, primeiramente, notificamos nossos clientes, perguntando qual seria o objetivo, qual seria a visão, o que eles pretenderiam em relação aos contratos em busca dessa solução de continuidade. Alguns decidiram por paralisar, outros decidiram por continuar com todos os protocolos e as medidas preventivas, e alguns demoraram um pouquinho na resposta e a empresa acabou tendo que tomar as medidas adequadas ou para a preservação da saúde e da vida dos seus colaboradores, ou, em outro lado, para a preservação de serviços essenciais que nós prestamos.
Então, acho que na busca dessa solução, o primeiro recado que eu gostaria de dar e deixar bem claro é o seguinte, que a pandemia e o reequilíbrio contratual, ele não é um bote de salvação para desvios contratuais pré-existentes, que é isso que a gente viu bastante entre clientes, entre fornecedores e outras contratadas, que foi acabar tentando realizar algum ajuste, mas de comorbidades que já eram natas dos projetos ou dos contratos. Então, o primeiro recado, eu acho que é deixar bem claro isso, que não é nenhum bote de salvação. Então, o que tem que ficar bem claro para a busca desse reequilíbrio pelo lado da engenharia? O desequilíbrio é o rompimento das equações e das premissas, pelo ponto de vista da engenharia, das premissas orçamentárias iniciais. O que é? É o teu cost estimating. Você fez a sua estimativa de custo, você preparou uma planilha de preço, tanto interna quanto uma planilha de proposta de preço externa para o seu cliente, e ali você tem um cenário base. Então, o que é a busca? O que nós precisamos buscar como engenheiros de custo? Nós precisamos buscar qual era o cenário base, e quanto melhor definido ele tiver, mais fácil vai ser de você demonstrar os eventuais desequilíbrios e o rompimento das premissas, e depois você tem que buscar quais foram os impactos dos eventos subsequentes, imprevisíveis naquela contratação. Então, nós, como engenheiro de custo, precisamos qualificar, quantificar e precificar esses impactos. Isso que nós precisamos fazer. Eu não vou entrar numa análise de matriz de risco, que a Ana falou, o Thiago acho que também deve abordar, porque é uma questão mais jurídica e eu entendo que, como engenheiro de custo, nós precisamos medir, aferir todos os impactos, sejam eles passíveis de cobrança do cliente ou não, até mesmo para retroalimentar nossas futuras orçamentações e nossas composições ou paramétricas ou detalhadas. Então, isso é importante para a engenharia de custos, é importante para a empresa ter essa precificação, essa quantificação, esses impactos bem definidos, independente da possibilidade de cobrança ou não pela matriz de risco de cada caso. Tendo isso em mente, eu acho que é importante, por causa disso que eu fiz questão até de estar aqui na obra e apresentar daqui da obra, que é o seguinte, para mim, o engenheiro de custo ele tem que estar com o pé no chão aqui do working site. Ele tem que estar próximo da sua força de trabalho, tem que estar próximo e vivenciando um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o engenheiro de custo ele tem que ser um bom observador e um analista qualificado para poder retroagir, retroalimentar tudo o que está acontecendo aqui, tudo que teve de diferente nas suas composições. Com isso em vista, a gente tem alguns impactos que são mais óbvios, mais claros, que você consegue analisar e consegue verificar através de relatórios, e tem outros que não, são menos visíveis. Esse até que eu vou me aprofundar até um pouco mais. Então, assim, basicamente, o desequilíbrio ocorreu na supply chain dos contratados, né, que são os seus fornecedores, e aí o teu supply chain teve basicamente dois impactos. Desabastecimento, que tem um impacto direto no cronograma, com postergação de cronograma, e também a elevação do preço. Então, meu recado aqui precisamos registrar e evidenciar, criar uma documentação robusta de suporte para esses pleitos, para poder transferir esse ônus e essa visão do que está acontecendo para os clientes. Por mais que o cliente queira ajudar, tenha a visão de que tem que se buscar uma solução, você precisa ajudar ele também nessa criação dessa documentação robusta para ele poder aprovar nas instâncias devidas, aí que eu acho que o Rafael vai acabar falando um pouco sobre essa visão do cliente, essa aprovação nas instâncias devidas. Então, assim, quando eu falo de supply chain, o que eu tenho dado de diretriz vamos buscar pelo menos 3 ofícios de fornecedores distintos, no mínimo, para comprovar essa situação de desabastecimento e de elevação de preços, que realmente para comprovar que é um impacto sistêmico e não pontual de algum fornecedor. E aí, 2, você tem toda a questão advinda, uma é supply chain, outra é das restrições e dos protocolos.
que você tem basicamente monitoramento dos sintomas, você tem afastamento físico, você tem higienização constante. Cada item dos protocolos, ou das normativas, ou dos decretos, ou das leis, cada item desse ele tem um impacto maior ou menor, mais fácil de mensurar ou não, nos seus custos e na sua precificação. Então, o que a gente buscou aqui foi aferir cada impacto dessas medidas restritivas e dessas normativas e tentar transformar elas com base no cenário base, com base nas composições de preços unitários e no orçamento analítico de venda com o cliente, a gente pegar e utilizar essa base de precificação. Nós aferimos, cronometramos, utilizamos diversas técnicas para poder ter esse impacto bem dimensionado e retroalimentamos ela nas composições de preço, nas bases de preço de cada contrato de cada cliente. Então, assim, isso tem impacto de diminuição de produtividade, tem impacto de paralisação, afastamento de colaboradores com sintomas. Então, tudo isso daí a gente está precificando e passando para os clientes. Então, terminando, a gente tem diversos clientes públicos, privados, e estamos em diversos estágios. Alguns clientes já reconheceram os desequilíbrios, já reconheceram já chegamos a um denominador sobre precificação e alocação de riscos. Em outros clientes a gente ainda está em fase negocial e ainda tem os terceiros que nada falam, e aí eu acho que por causa disso que é importante também o recado da robustez documental, que ninguém busca isso, mas eventualmente pode se tornar um caso de litigation, né? Pode ser preciso buscar no judiciário, na justiça, essa recomposição de custos, e para isso vai ser muito importante ter essa robustez documental, essa comprovação. Então, esse é meu recado, essa é a minha palestra, espero que todos tenham gostado e tenham contribuído para o debate. Excelente, Vinícius. Anotei três coisas importantes aqui que você trouxe para nós aí na sua fala, que é a importância de controle, de registro e de conceito, né? De ter os conceitos também para você saber como tratar esses dados. Muito bom. Muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar, né, o Tiago para nos trazer aí uma visão dos aspectos jurídicos mais relevantes aí para o enquadramento do tema, mas nos oferecendo uma abordagem como esse assunto é geralmente encarado no contexto e na realidade das contratantes. É isso. Boa tarde a todos. Agradecer ao Guilherme e à ACE pelo convite. Boa tarde aos meus colegas do painel. Uma alegria aqui, uma satisfação estar debatendo com vocês. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para falar uma porção de coisa, né? Então, vou restringir aqui tudo que ainda anotei, algumas coisas que a Ana falou, que o Vinícius falou, tem muita coisa bacana para a gente debater, mas infelizmente a gente vai ter que restringir um pouco o que a gente vai falar. Então, num primeiro momento, já vou restringir que vou falar dos contratos privados, porque os contratos públicos é um mundo totalmente diferente, com requisitos diferentes, em que, né, o poder concedente, né, o Estado, ele toma riscos, e é assim que deveria ser mesmo, diferentes dos agentes privados, né? Então, eu vou aqui restringir a minha fala aos contratos privados, em que a alocação de riscos, né, assumindo que são partes não hipossuficientes, né, sofisticadas e etc., você teve uma alocação de riscos ali negociada, né, e principalmente depois da Lei de Liberdade Econômica, em que que a gente chama, né, pacta sunt servanda, né, que para os não advogados é nada mais do que o que está escrito no contrato tem que ser cumprido, né, tem que ser observado. E ainda dentro dos contratos privados, vou falar um pouco mais de força maior, porque eu concordo com a Ana, né, tem todos aqueles artigos de teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, mas acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar isso. Acho que como a Covid veio a primeira onda da força maior, e eu acho que a gente ainda vai ver talvez uma segunda onda aí da onerosidade excessiva e teoria da imprevisão, que a gente ainda não está vendo. Está começando a ver, né, aqui e ali, mas ainda o forte foi muito a discussão de força maior e mudança de lei, que eu também vou falar um pouco sobre isso. Então, indo mais né, no que eu estou propondo a falar, que é a força maior, na nossa visão, e a Ana foi muito feliz em falar isso, sem dúvida a Covid é um assunto de saúde e segurança, né, dos trabalhadores, e não há o que se falar
não há o que se discordar disso, né? A grande questão é que em contratos privados, principalmente em grandes projetos de infraestrutura, você tem uma alocação, né, pelo menos é o que se espera de um contrato robusto e sofisticado, que você tem uma alocação clara de riscos, né? Quem vai arcar com determinados riscos. E aí o Vinícius também falou, por exemplo, em supply chain. Quem arca com o risco, por exemplo, de um aumento inesperado de preço do aço, do concreto, enfim. Num contrato sofisticado, espera-se que esse tipo de situação esteja lá bem regulada. E aí, voltando para a força maior, hoje em dia você tem cláusulas de 2 páginas de força maior nesses contratos, né? Principalmente em construção é bacana porque você vai vendo historicamente as coisas acontecendo e os contratos vão mudando. E sem dúvida alguma, a Covid vai ser um desses marcos históricos, né? Isso já está acontecendo, acho que não é o tema de hoje, é um tema, a gente podia falar mais de 2 horas sobre o que está acontecendo nos contratos, mas com certeza isso já está acontecendo. E daqui a um ano a gente vai olhar para trás e falar, poxa, lá 2020, quando veio a Covid, olha o que aconteceu com as cláusulas contratuais. Um desses marcos históricos aconteceu exatamente em cláusula de força maior, que foi as obras de Jirau e Santo Antônio. Acho que todo mundo aqui conhece um pouco dessas obras. E os incêndios criminosos que houve lá, todas as questões de sabotagem, as cláusulas de força maior, e especialmente as exceções ao que se entende como força maior em grandes projetos de infraestrutura, foi totalmente inovado ali. Né? E hoje em dia, nesse contrato, você tem várias exceções ao que é força maior. Inclusive, por exemplo, a questão de supply chain em muitos desses contratos. E aí, voltando de novo, né, para a Covid, o que a Ana foi muito feliz em falar nisso, a Covid, no nosso entendimento, ela não é por si só um evento de força maior. A gente sempre falou de um tripé que deveria existir nesses pleitos de força maior, em que contratadas ao pleitear e contratantes ao ouvir esses pleitos deveriam considerar. Isso o tripé seria o nexo de causalidade entre o que exatamente da pandemia afetou aquela obrigação específica, o impacto que essa situação, que esse evento causou na sua obrigação, e quais foram as medidas de mitigação, as medidas mitigatórias que a contratada usou ou tentou contornar aquela situação, né? Não só nos contratos, isso é muitas vezes muito claro, essa obrigação da contratada de mitigate loss, ou contornar aquela situação, mas mesmo no Código Civil, né, você tem toda uma obrigação de boa-fé objetiva e esse duty to mitigate loss que a gente chama. Então, no primeiro momento, é o que a gente, em todos os pleitos, né, que a gente teve a oportunidade de participar, a gente trouxe, né, para a discussão, com outros componentes como transparência. Acho que alguém falou aqui, não sei se foi o Vinícius ou a Ana, mas que também a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Como era um evento que é muito novo, né, que a gente ainda está nele, não sabe nem quais todas as consequências que vão haver, a gente sempre falou com os clientes e para as contratadas também, que a gente acabou conversando, que manter um canal de transparência, de atualização do que estava acontecendo era muito importante, de novo, também ligado à questão da boa-fé. Então, acho que esse para nós foi um grande ponto de discussão lá no começo da pandemia, de que, de novo, a Covid por si só não poderia ser entendida ou não deveria ser entendida como um grande evento de força maior, mas o nexo de causalidade em cada uma dessas obrigações. E aí, pegando um pouco o que a Ana falou também do Instituto da Força Maior, que também é importante até para os não advogados, força maior ela não deve ser entendida como um evento de indenização, um instituto que causa indenização ou alguma coisa desse sentido. Ele é, juridicamente, simplesmente um instituto que serve para eximir uma das partes, né, de ser penalizada por um inadimplemento de uma obrigação que foi impedida por um evento de força maior. Né? Então, toda essa discussão que o Vinícius trouxe de custos é muito, muito importante, e o papel da ACE e dos engenheiros de custo, né, e dos experts faz-se muito importante nisso. Porque não vai ser todo custo advindo de uma força maior que vai poder ser, ou deveria ser passado por contratante, simplesmente porque, usando a palavra do Vinícius, né, a estimativa de custo ou cenário base mudou. A gente vai ter que sempre voltar para o contrato e ver como é que foi a alocação de risco. De quem é esse risco? Riscos existem. Numa obra, ainda mais em grandes projetos que a gente está acostumado a participar,
o risco é inerente a um grande projeto de construção de 30, 40 meses de cronograma construtivo, né? Então, imagina tudo que pode acontecer numa obra como essa. Então, trazendo um pouco aqui de algumas discussões interessantes, porque, né, de novo, a gente não tem muito tempo, mas o que a gente enfrentou lá? Talvez a grande discussão. Esses decretos que a Ana mencionou, né, que muitos deles municipais, de embargo de obra ou suspensão de obra, é força maior ou é mudança legislativa, né? Porque se você for para mudança legislativa, geralmente nos contratos as contratadas teriam aí o direito aí sim a custo, além do prazo e outras compensações, né? No nosso entendimento, a não ser que essas mudanças legislativas elas tenham caráter de perenidade, ou seja, mudou-se requisitos de saúde e segurança de forma permanente, mudou-se mudanças restritivas ali, por exemplo, de número de funcionários de forma permanente e não por conta de uma força maior, a gente entende que aí sim pode ser considerada uma mudança legislativa. Caso contrário, ela é só uma consequência de um evento de força maior, né? Então, essa foi uma das grandes discussões, que ainda vai ter muita água aí para rolar, mas foi bem interessante. Outra discussão interessante foi a questão do caráter essencial dos projetos. Então, muitos desses projetos, principalmente os projetos de energia, por decreto presidencial, e depois não vou entrar aqui muito no detalhe, mas teve decisão da STJ, o que era atividade essencial, o que não era atividade não essencial. Não sei se todos lembram, mas lá no início, muito se falou disso, né? Se era atividade essencial, não podia parar. E aí as contratantes, obviamente, falaram, a minha atividade é essencial, eu não posso parar, então você, contratada, não pode parar também. A gente vai ter que se resolver aqui. E aí as contratadas falaram, não, mas ainda está em construção, é essencial, não é essencial, então também sem querer trazer a solução, mas também foi uma das grandes discussões e que, felizmente, até foram coisas consensuadas e, pelo menos, a maioria das contratadas que a gente lidou aceitaram bem a caráter de essencialidade do projeto e continuaram, muitas vezes, as obras, né? E, por último, eu queria falar um pouco dos custos, aí também pegando um pouco da fala do Vinícius. O que a gente entendeu lá também em muitas negociações e muitas delas consensadas com as contratadas. O que foi inerente? Custos de força, e aí, claro, com a premissa de que o contrato não mudou o que está já no Código Civil, que cada parte arcaria, né, com os seus custos advindos da força maior. Os custos inerentes à força maior, ou seja, de improdutividade, de atraso, etc., esses não deveriam ser repassados, né, para a contratante. De novo, só os inerentes à força maior. A partir do momento que a contratada e a contratante acertam que medidas mitigatórias deverão ser feitas, então vou dar alguns exemplos que aconteceu muito. Refeitórios que antes davam para 200 funcionários só podiam agora 50, então vamos ter que uma ampliação desse refeitório para não perder produtividade. O ônibus que levava 50 funcionários só pode levar 25, então para não perder produtividade, vamos triplicar o número de ônibus. Enfim, esse tipo de medida que é para não afetar a produtividade da obra, esses custos, sim, não deveriam ser arcados pela contratada, ou pelo menos não somente pela contratada, porque ele já não é inerente à força maior, e sim para evitar um atraso, né, uma perda de produtividade na obra. Para mim, se assemelha muito a um plano de aceleração, né, um custos de aceleração, né? E não sei quanto tempo eu estou em mais aí, Guilherme, que enfim. Então, só para fechar um pouco, eu acho também para a gente poder debater um pouco, e os custos permanentes de HSE, né? Como a Ana falou, isso pode ser que, por causa da Covid, a gente tenha aqui mudanças perenes aí, de como as obras vão lidar com a parte de saúde e segurança. E aí sim, se tiver caráter, né, de definitivo, entendo que isso também não deveria ser entendido como um custo de força maior, mas como um custo já de mudança de lei ou mesmo de uma ordem de modificação, enfim, já é para mim um aditivo do contrato para uma adequação daquela obra de forma perene, né? Já sai um pouco do conceito de força maior. Acho que é basicamente isso, para a gente ter um tempo aí. O meu cronômetro acabou apagando aqui, não consegui mais. Mas muito obrigado. Bom que você passou por tudo. E a impressão que dá é que realmente é um processo ainda em
em amadurecimento, né? Muitos desses conceitos vão evoluir, essas coisas vão vir para os contratos, os players vão se equilibrar, né, em como melhor administrar esses riscos. E, assim, para o nosso dia a dia aqui da engenharia de custo, algo que é sempre chave para nós é buscar esse nexo de causalidade que você falou. Todos os controles, a gente buscar fazer os registros, buscar fazer quais foram os sintomas, né, os reflexos, para ter isso bem colocado, porque depois, à medida que as coisas amadurecem, você consegue colocar cada coisa na sua caixinha, né? E poder apresentar isso com clareza. Mas, muito obrigado, e agora já vou passar aqui para o Rafael. Rafael, que viveu um ano, imagino, também intenso, né? Por parte aí, trabalhando numa contratante grande, que tem aí, né, todo a sua robustez, faz planejamentos aí de longo prazo, e se deparou em 2020 aí, vendo também os seus projetos sendo impactados, e paralelamente tendo que administrar aí uma série de pleitos, né? Que devem ter chovido aí nos seus e-mails, né, Rafael? Então... Obrigado, Guilherme. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a você, a ACE Brasil, pelo convite. Uma honra estar aqui junto com você e nossos colegas aí, Ana, Vinícius e Thiago. Inicialmente, acho que eu vou tentar abordar um pouquinho do que todo mundo comentou, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como é que foi esse ano. Então, a gente já tinha um procedimento com relação à análise de pleitos, né, que a gente recebia aí de diversas formas e de diversas contratadas. E quando veio esse cenário do Covid, houve uma preocupação muito grande com relação a estancar esse sangramento, né, para os novos contratos. Então, foi uma preocupação inicial, foi criar um procedimento que englobasse todos os requisitos de segurança, né, municipais, como foi mencionado aí pelos nossos colegas também, que seriam definidos, e também os definidos pela empresa, que deveriam ser aplicados no dia a dia para a continuidade de alguns contratos. Então, esse procedimento criado, ele foi aplicado para novos contratos, já todas as novas contratações já estariam com esse procedimento como um anexo, né, contratual. E para os contratos que foram firmados antes desse evento, né, da pandemia, a gente tentou definir uma governança específica para já deixar pré-aprovado alguns casos mais simples. Então, testes, exames, profissionais em quarentena. Então, esses requisitos, eles já eram pré-aprovados. Então, pleitos que já vinham, né, como o Thiago comentou e o Vinícius também, com uma formatação correta, com as evidências devidas, eles já, dentro desses requisitos pré-aprovados, eles já facilitavam a aprovação. E a gente tem uma governança muito forte com relação a pleito, sempre teve, todos os pleitos eles passam pela aprovação do board, do comitê executivo. Então, houve a necessidade de criar um comitê diferenciado, porque esses comitês executivos, a gente tinha uma agenda mensal. Não dá para você esperar um mês para resolver, né? Igual a Ana comentou, as contratadas não suportam muitas delas, esse tempo de espera para essa resolução desses problemas. Então, criou-se comitês semanais de deliberação por parte do board, né? Havia, claro, uma análise prévia e para que eles deliberassem com relação ao mérito ou não dos valores ali solicitados. Tá? Então, muitos contratados apresentavam de forma correta, né? Então tinha as evidências, o nexo causal, o Vinícius comentou ali, não é um bot de salvação, né? Então realmente você tem que estar estruturado e o Covid ele tem que ter um nexo com o que você está solicitando, né? E com as evidências devidas. E aí, aproveitando e comentando também, a CE ajuda em alguns pontos, né? Que a gente tem temas mais simples, igual dos exames que eu comentei, mas tem temas de improdutividade, que demandam uma análise mais complexa para você poder chegar em qual que é o valor devido, mesmo que tenha mérito, quanto que é esse valor. Então, a CE tem algumas práticas aí que podem ser utilizadas, o exemplo aí é a 25R, né? Que é conhecida aí. Outras questões importantes também que eu queria comentar, que cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente, óbvio que tem que olhar para o contrato, né? Olhar as cláusulas contratuais, mas há uma análise muito mais profunda com relação ao impacto desse contrato ou da negativa de um mérito ali em cima, ou de uma contratada, que é uma contratada local, ou referente às comunidades, ou referente até a uma contratada que pode ser uma contratada grande, mas que
com a qual a gente precisa de uma parceria para a continuidade do negócio, né? A gente acabou não parando em momento algum, então a produção continuou, e por vezes simplesmente negar, falando que era caso fortuito ou força maior, não fazia muito sentido. Então, houve uma ponderação com relação ao mérito ou não, né, baseado em evidências, baseado em tudo que eu comentei anteriormente, mas para se decidir sobre o pagamento ou não de alguns valores. Então, eu acho que é um cenário realmente complexo, né, que as partes têm que sentar e conversar, tem que haver diálogo, tem que haver estruturação, evidência, toda a base técnica, mas não pode simplesmente ser uma decisão voltada para o contrato, né? Tem muito mais impactos relacionados a isso do que simplesmente naquele âmbito que a gente está comentando. Então, para finalizar aí, que eu sei que a gente está meio corrido, e a gente teve um painel antes falando de orçamentação, de cenários orçamentários, isso é de extrema importância, não necessariamente nesse caso do Covid, né, um evento aí imprevisível, mas você tendo uma orçamentação bem feita, transparente, né, você consegue tratar esses pleitos nesse tipo de cenário de forma muito mais clara. Se tiver uma composição de custo aberta e definida, uma produtividade definida lá atrás, na base contratual, quando chega um evento desse, as partes não têm muita subjetividade, né? Os custos estão todos abertos ali para que elas consigam simplesmente repactuar o preço ali, né, com as devidas justificativas necessárias. Então, acho que era esse o recado inicial que eu queria passar aí, Guilherme. Obrigado e vamos deixar para as perguntas. Obrigado. Essa foi, inclusive, uma das perguntas, essa sua fala final, uma das perguntas no painel anterior, dessa questão da abertura, né, nas propostas, nessa fase inicial pré-contratual. Pensando aí num fair play, quanto mais aberto, quanto mais premissas, quanto mais elementos, insumos você tiver daquilo que foi contratado, mais adiante, muito mais elementos as partes terão para avaliar o seu reequilíbrio, né? Nós vamos avançar, então, aqui agora para a nossa parte das perguntas e respostas. Tem uma pergunta aqui muito interessante que foi, inclusive, né, mencionada aqui, tanto pelo Vinícius, né, quanto pelo Thiago também, a questão do supply chain. O atendente fez a pergunta boa, mas com o nome de Anonymous Attendee. Mas vamos lá. Na prática, os pleitos devido às ações de combate à pandemia estão equalizados atualmente entre contratado e contratante, ou seja, estão sendo, né, equacionados. A bola da vez, nesse momento, são os pleitos relacionados ao aumento significativo dos custos dos materiais de construção civil, aço, concreto, cobre, devido à pandemia. Em muitos casos, a cláusula de reajuste de preços do contrato pouco ajuda no reequilíbrio. Né? Nesses casos, qual seria a interpretação de vocês? Esse é realmente um tema muito, muito relevante. A gente tem tido aí aumentos assim muito expressivos em aço, né? Falta de materiais que vão impactar. Então, eu acho que é um tema interessante aí para a gente explorar um pouco. Eu queria ouvir quem puder dar a sua contribuição nesse tema aí para nós. Posso dar alguma contribuição em relação a isso? Acho que o mindset que tem que se ter é o seguinte, foi citado aí a cláusula de reajuste, mas a cláusula de reajuste normalmente ela é uma fórmula preventiva, ela está correlacionada ao equilíbrio econômico-financeiro e à sua manutenção, mas ela é uma fórmula preventiva desse desequilíbrio que se dá ao longo do tempo e muitas vezes até atrelada a índices inflacionários ou reajustes setoriais ou índices setoriais. Já o desequilíbrio ele é uma recomposição do seu custo que pode se dar a qualquer momento em função, claro, tem que o Thiago, a Ana abordaram muito bem, tem que ser imprevisível, tem que ser superveniente a apresentação das suas propostas, quer dizer, tem que ter esse impacto de valor. Então, pode-se, e uma coisa não é mutuamente excludente da outra, você pode reequilibrar o seu contrato e depois você fazer esse teu cenário reequilibrado na época do reajustamento, descontando, é claro, essa variação que foi incorporada anteriormente ao contrato. Bem, essa é a minha visão, minha resposta para a pergunta, se alguém quiser complementar. Guilherme, complementando o que o Vinícius comentou, acho que um ponto importante
avaliar qual foi a dimensão dessa variação, né? Tem que ser uma variação que seja razoavelmente alta, né? Para que não seja uma variação sazonal. Então, a gente tem sazonalidades de materiais aí que ao longo do ano ela varia. Essa variação tem que ser relevante, que faça sentido. E aí, até uma pergunta para os colegas aí se a gente deve ou não olhar o contrato como um todo, né? Um item variou, mas um outro item desceu. Então, assim, como que fica esse equilíbrio? Há uma discussão muito grande com relação a isso, né? Se pegar simplesmente um item que despontou, esquece o resto todo, e qual que é a relevância desse item no contrato, né? Fazer uma curva ABC ali do item, se ele é muito relevante ou não. Acho que tem diversos pontos aí para serem explorados. Posso? Eu não sei, acho que o Thiago vai compartilhar da visão, apesar de eu ser advogada de contratada, esse é um pleito extremamente difícil. Se a gente olhar na jurisprudência, tá, gente? Se vocês pegarem todos os eventos, todas as crises que impactaram o supply chain, descasamento de moeda, esse é um pleito, mesmo em contratos de longo prazo, estou falando de contratos take or pay, aí não de obra, de fornecimento de minério, estou falando assim, de forma generalizada, esse é um pleito mais difícil de equalizar. A jurisprudência não é favorável. Eu concordo. Eu acho que vai depender muito do contrato, de como o preço. Se for um preço global, né, um lump sum, é difícil. As cláusulas de força maior desses contratos mais sofisticados, geralmente, elas tiram esse evento como um evento de força maior, ou seja, qualquer coisa de supply chain não deveria ser repassado para o contratante. Mas no único caso que eu tive mais relevante aí de supply chain, acabou que a contratante entendeu a excepcionalidade do que a gente está vivendo. E aí a chave, e aí já sem querer dar spoiler, mas eu acho que isso sim deveria ser sempre olhado, porque você não pode ter uma culpa in eligendo ali, que a gente chama, né, do contratado, e aí quando eu falo contratado, mais um EPCista, né, do seu supply chain, né? Então, se realmente o problema é generalizado, é uma força maior, não tem escolha, não tem como ali em outro, já começa a ficar melhor até a conversa, né? Sem querer me alongar muito, mas concordo com a Ana que é um pleito, dependendo de um contrato, se for um contrato turnkey, né? É um pleito difícil. Beleza. Só para complementar também, o Tribunal de Contas da União, Rafael, ele tem alguns precedentes que ele indica a análise do impacto holisticamente no contrato da variação de preço, para ver exatamente por causa dessa compensação de variação de insumos que não é uniforme. Tá? Mas é um tema realmente complexo. Encaminhando então para a parte final, né, a gente já está um pouquinho estourado na nossa programação de hoje, mas eu acho que ainda dá tempo para a gente ouvir uma mensagem, né, conclusiva aí. Cada um de vocês, se puder, por favor, sintetizar um pouco do que gostariam de deixar aqui para nós. Esse pessoal que está segurando o almoço aí mais um tempo, tá? Por favor, se você puder começar, Ana. Claro, obrigada, Guilherme. Não, minha mensagem final é que os assuntos parecem um pouco básico, mas eu acho que vale muito para o caso concreto, que os assuntos sejam efetivamente discutidos entre contratante e contratada, que se tracem premissas. Podem até se basear nas fundamentos legais, mas é importante traçar premissas para análise desses pleitos e evitar o litígio, porque nós não sabemos, nós estamos num cenário de insegurança jurídica muito grande. A insegurança do que aconteceu e do que vai acontecer ainda. Então, eu acho que é importante tratar em premissa. Às vezes, abrir mão de um BDI num reembolso de custos ali, às vezes transacionar mesmo, que eu acho que é a única forma da gente chegar num reequilíbrio efetivo. E eu discordo de que os reequilíbrios já estão equacionados. Na minha realidade, eu cuido de diversos contratos distintos, em setores distintos, e muitos deles ainda não foram reequilibrados, né? As partes ainda não chegaram a acordo, e o tempo vai passando, o prejuízo da contratada vai aumentando, né? E isso pode complicar a própria execução da obra, falando de determinadas empresas, não de todas as empresas. Tem empresas que têm robustez econômica para levar um pouquinho mais com prejuízo. É isso. Obrigada a todos. Vamos lá, gente, seguindo a da minha ordem. parte... Opa, isso. Já estou me adiantando aqui. Da minha parte, o que eu queria era alertar aos colegas engenheiros de custo
sobre esses impactos menos visíveis, principalmente da medição, aferição de temperatura 3, 4 vezes ao dia na sua working force. É o custo de aquisição do termômetro, é o custo do técnico de segurança que vai estar fazendo essa aferição, ou é a paralisação dos serviços de 300 funcionários durante X tempo ao longo de todos os dias na sua obra. Então, assim, esses custos menos visíveis, custo de higienização, o teu colaborador vai pegar uma ferramenta no vai ser higienizada antes de ser entregue, quer dizer, então tem uma perda de tempo do teu colaborador, tem uma perda de tempo do almoxarifado, então tem esses impactos menos visíveis, é isso que eu queria alertar, e por fim só agradecer ao Guilherme, à Ana, ao Thiago, ao Rafael e à ACE pela oportunidade. Minha mensagem final, acho que vai um pouco na linha da Ana, né? Embora eu estou aqui pela contratante, ela pela contratada, mas eu concordo. Eu acho que está num momento de exceção. Na minha visão, não só nesse momento como em outras, quando as partes têm uma visão mais colaborativa e menos adversarial, as coisas geralmente saem melhor, as conversas saem melhor, né? Eu acho que tem que ser o melhor para o projeto, e o melhor projeto vai ser necessariamente, a experiência mostra que vai ser necessariamente melhor para a contratada e para a contratante, né? Acho que ninguém está ali para fazer caridade, a contratada está lá para ganhar dinheiro. Então, até das perguntas, o lucro da contratada tem que ser consumido. Não, ela está ali ela é uma entidade privada, ela está ali para ganhar lucro, ela está ali para fazer dinheiro. E a contratante está lá também para fazer dinheiro. Eu acho que todo mundo tem que ter essa visão aí empática, vamos dizer assim, do outro, né? E aí, a mensagem é essa: transparência, honestidade. No caso das contratadas, não querer, né, botar todos os custos e fazer disso um EPCM, um contrato por administração. Da contratante entender que aquilo ali é imprevisível, muitos daqueles custos ali para você manter o pace da obra não são força maior e, portanto, vão ter que ser, sim, repassados e equalizados. Eu acho que a mensagem é isso, é colaboração e uma visão empática e colaborativa do projeto, para o bem do projeto, para o bem de todos, por conseguinte. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, Guilherme e meus colegas. Beleza. A minha mensagem final, Guilherme, acho que não tem uma fórmula, né? Não tem uma regra única, acho que os nossos colegas já falaram aí, né? Então, manter a transparência, o diálogo e focar no objetivo maior que não é aquela disputa, né? O litígio acho que é ruim para ambas as partes. Então, acho que seria nesse sentido. Eu acho que estamos todos convergindo, né, nessa mensagem final. É o que nós que trabalhamos nessa área todos esperamos, né? Então, com certeza, assim, os conhecimentos que foram compartilhados aqui hoje trouxeram aí para quem assistiu muitos aprendizados e vão servir aí para várias reflexões futuras aí, para todos nós. Então, da minha parte, a mensagem final que eu traria é que, da mesma forma com que a gente vê que aconteceu em outras áreas da atividade econômica, né, que, né, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia, tem se desenvolvido, que na nossa também isso possa servir aí de catalisador para esse amadurecimento das relações entre contratantes e contratadas, né, incentivando aí o uso de boas práticas, de boa fé, né, de alto nível de discussões, e como todos nós colocamos aqui, tendo em mente que o principal objetivo, né, de quem trabalha com infraestrutura é o sucesso dos empreendimentos e a manutenção do equilíbrio nos contratos. Então, né, eu queria agradecer a vocês todos, né, Ana Clara, Thiago, Vinícius, Rafael, a todos os que nos antecederam hoje aqui, aos painelistas, agradecer a todos os que participaram, né, os nossos participantes nesse nosso primeiro dia do 8º Encontro Anual da ACE Brasil, e, né, convidá-los com a expectativa de reencontrar todos vocês amanhã para mais um dia de intercâmbio aí de conhecimentos, temas que também serão, sem dúvida, aí muito interessantes. Então, amanhã nós iremos nos reunir novamente às 9h e eu espero encontrar com os colegas aí novamente. Obrigado e boa tarde, boa semana para todos nós.